Eu vou apresentar para vocês as diferentes maneiras que o carbono se utiliza para se ligar com outros átomos. Na primeira modalidade, o carbono está associado a 4 outros ligantes. Representamos o carbono e as suas 4 ligações simples desta maneira, ou no plano do papel, ou mesmo respeitando a espacialidade. A fim de que entendamos melhor como estas 4 ligações interagem no espaço, vamos tomar por analogia um pedestal de microfone. Aqui está então o tripé do pedestal e a haste que segura o microfone. O ângulo entre estes pés é de 109 graus e 50 minutos, que é o mesmo ângulo observado entre a haste e qualquer um destes pés. Este carbono que realiza as 4 ligações, sobre ele não recai nenhuma carga, nem positiva nem negativa, porque ele não ganhou e nem perdeu elétrons. E cada uma destas 4 ligações, o carbono se utiliza de orbitais hibridizados na modalidade sp3. E cada uma destas 4 ligações é reconhecida como ligação sigma. A segunda modalidade, o carbono não está associado a 4 outros ligantes, mas sim apenas a 3 deles, e com um destes ele realiza uma dupla ligação. Representamos o carbono desta maneira, sendo 2 ligações simples e uma ligação dupla. A ligação dupla, por sua vez, ela é constituída pela chamada ligação π e pela chamada ligação sigma. Estas 2 ligações simples são reconhecidas também como ligação sigma. Nas ligações sigmas, o carbono utiliza orbitais hibridizados na modalidade sp2. Já a ligação π, ele o faz com o seu orbital p puro, ou seja, não hibridizado. A fim de que entendamos um pouco melhor sobre a angulação que separa essas ligações e como elas estão distribuídas no espaço, tomemos novamente a figura do pedestal de microfone. Imaginemos agora que este pedestal sofrer uma pressão de cima para baixo, pressão essa que recaiu sobre esta haste. Esta pressão provocou o quê? Provocou que os 3 pés que faziam contato com o chão apenas pelas suas extremidades, agora eles estão totalmente esparramados no chão, ou seja, fazem contato com o chão 100%. O ângulo que agora os separam é de 120 graus, não mais de 109 graus e 50 minutos. Cada uma dessas 3 ligações representadas correspondem à ligação do tipo sigma, que o carbono realiza com seu orbital hibridizado na modalidade sp2. A haste do pedestal, que outrora representava uma destas 4 ligações, com esta analogia, com esta suposta pressão recebida, esta haste se desprendera do conjunto e agora está representando aqui para nós a ligação π, onde os elétrons ocupam um volume acima e abaixo do plano constituído pela associação destas 3 ligações, das chamadas ligações sigma. Esta ligação, que chama a atenção que não são 2, ok? É apenas uma, é que os elétrons eles ocupam um volume acima e abaixo deste plano. Ela é chamada de ligação π. Como o carbono não ganhara nem perder elétrons, a sua carga continua sendo nula. Em relação a essas espécies chamadas de carbocátion e carbânio, como que elas são originadas? Elas são originadas através da ruptura desta ligação π, ligação que o carbono realiza com este átomo. Imaginemos que nesta ruptura, o átomo diferente de carbono toma para si o par de elétrons compartilhado. O carbono, então, perde o seu elétron, que ele disponibilizou nesta ligação π,
Elétron este que estava acomodado num orbital puro chamado de P. Então, o carbono recolhe para si este orbital P puro e dispõe este orbital perpendicularmente aos outros três hibridizados em sp2. Ele continua mantendo a ligação com esses três átomos, inclusive com aquele que roubara dele o seu elétron. Porém, agora o seu orbital P, vazio, encontra-se perpendicular a essas três ligações. Como o carbono perder um elétron, recai sobre ele uma carga positiva. E este carbono agora de carga positiva é o responsável pela formação de uma espécie química chamada de carbocátion. E como ocorre então a formação do carbânio? Para a formação do carbânio, devemos imaginar que esta ligação igualmente foi rompida, porém, quem tomou para si o par de elétrons compartilhado nesta ligação π foi o carbono. Veja que interessante. Quando o carbono toma para si este par de elétrons que ele compartilha com seu orbital P puro, há um retorno para a forma hibridizada de todos esses orbitais, dos três sp2 hibridizados e o P puro, para a modalidade sp3, que está aqui representada. Só que notem uma coisa, não existe 4 ligantes, e sim apenas os 3 ligantes. E este par de elétrons, outrora acomodados no orbital π, agora eles estão fazendo parte de um orbital híbrido sp3. Todos são sp3. Como o carbono tomou para si um elétron que não era dele, ele assume uma carga negativa. E este composto, ou seja, este carbono mais esses três átomos, constitui o que chamamos de carbânio.